Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 176º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo, ok? Estamos com aquele calor gostoso de início de maio, ok? Que já dá para assumir os calções. E estamos aí prontos para mais um episódio, ok? Por isso, vamos já começar. E começamos por onde? Pelo dia de gravação do último episódio, ok? Porque eu gravei no sábado e nesse sábado havia o Generation Open Day em Braga. Para quem não sabe o que é o Generation, é uma cena cultural que fica no antigo edifício da GNR de Braga, ok? Acho que foi na altura da Braga, capital europeia da juventude. Acho eu que se criou isso. Ou foi na altura em que Guimarães foi a capital europeia da cultura e aproveitou-se a cena. Pronto, foi numa dessas datas, ok? Em que se fez aquela cena e já tinha ido lá ver alguns concertos. Já tinha ido lá também ao Open Day, que é uma cena bué fixe, porque é de Borla, ok? E dá sempre para conhecer a cena, desde artistas musicais até andaimes com fios ligados, por isso tem bué das cenas. Mas antes disso não, porque eu à tarde já fui lá ver um concerto, mas depois fui jantar, mas pronto, quando chegar à parte da música eu falo de tudo que eu vi. Mas então, fomos jantar, eu e a miúda, porque depois íamos encontrar José Lopes, que apareceu em Braga à noite. E então fomos jantar a um sítio que eu já não ia a bué, meu. Que foi a Pizzaria Celeste, meu. Para quem se lembra. E para quem é da Póvoa de Lanhoso, havia uma na Póvoa de Lanhoso, que entretanto fechou. E a última vez que eu tinha ido a uma Pizzaria Celeste foi provavelmente no ano seguinte, depois de fazer o 12º ano. Porque no ano seguinte, depois de eu fazer o 12º ano, ou seja, devia ter 18 anos, por isso vai há 10 na boa, eu participei na semana aberta da EPAB. E então depois houve um dia em que fomos lá jantar à Pizzaria Celeste. Nessa altura era aquela altura louca, ok? Em que um gajo mamava cada um a sua pizza familiar, ok? Agora estamos naquele patamar em que duas pessoas não conseguem mamar uma, ok? E a outra ainda tem de levar restos de pizza para casa. Mas então estávamos lá a jantar, pizza básica, ok? Tinha duas pessoas loucas a tocar merdas na rua, ok? Estavam a tocar bateria e baixo. Só que, para terem a noção da loucura, o gajo estava a tocar a bateria, estava em cima da coluna da música, por isso, vale tudo. E depois ao lado tínhamos ainda duas pessoas mais loucas, meu. Duas pessoas mais loucas que, pá, foi bué bizarro, meu. Foi bué bizarro porquê? Porque eles tinham bué diferenças de idades. O senhor era mais velho, ela era mais nova. Eu até tinha apontado aqui que ela era brasileira, mas pelos vistos era angolana, porque depois a Iris tirou informações quando eu fui à casa de banho. Tirou mais informações, porque é tal cena, meu. Voltámos outra vez ao ponto que eu falei no último episódio, porque nós estamos a jantar e o pessoal está ao lado e está a falar alto como ao caralho, meu. E o pessoal, meu, não sei, pá. Controlem-se, caralho. Controlem-se, porque depois... Ou então não se controlem, porque depois tenho sempre content para o podcast. E então, meu, estava aquela química, bué, quero-te papar, mas ela, não. Oh, velho do caralho, tu não me vais papar. E então estava bué bizarro, meu. Estava bué bizarro. E depois ele estava a ser bué machista. Estavam a falar de Big Brother e ele então disse que a mulher do Deco, ou a ex-mulher do Deco, era um lixo. A gaja ficou bué ofendida e disse, então tu dizes isso de uma mulher? É assim que tu tratas as mulheres? E ele, não. E depois o gajo a tentar passar para nos cantos, não é nada disso, estás a perceber. Não era isso que eu queria dizer. Não, era sim senhor, senão tu não dizias. E tipo, bué da bizarro. E o que é que aconteceu? Basicamente o gajo queria papar e claramente não ia conseguir. Mas então depois fomos então ter com o Zé Lopes, fomos tomar café e depois fomos para o Generation Day. E agora, voltando então para o Generation Open Day, antes desta loucura toda, ok? E eu durante a tarde ainda fui ver o Caleidoscópio, Ensemble Caleidoscópio, ok? E aqui no site da Generation diz que há um grupo criado de raiz no contexto do programa em rede Caleidoscópio, este Ensemble, sob direção artística do compositor e multi-instrumentista Bruno Pernadas. E é composto por 8 músicos provenientes das cidades de Braga, Barcelos, Faf e Guimarães. E então, pá, era uma cena bué, deixa cá ver se eu consigo ver algum grupo que se pareça com aquele, não sei, meu. Eu diria que era quase aquele indie experimental, estás a ver? Se misturarem, sei lá, a banda Whitney, para verem como o meu cérebro funciona. Eu sabia que a banda tinha alguma parecência com a Whitney Houston.
Só que eu estava-me a esquecer do primeiro nome da Whitney Houston e então meti Houston, cantora, e depois Whitney, ok, é o nome da banda. Sei lá, se misturarem a banda Whitney com New Country, New Road, esse tipo de cenas, estás a ver? É assim, uma cena, sei lá, tem guitarras, tem vibrofones, ok, que é bem importante, o vibrofone, não confundir com metalofone, violino, saxofone, bué sopros e tudo. E pá, e fica ali uma cena interessante, ok? Principalmente para aquela hora, porque não era uma cena bué pesada, era uma cena bué leve, bué divertida. E então gostei. E então depois, à noite, vimos Erika de Cassier, que é filha do pai cabo-verdiano e mãe belga. E ela nasceu em Portugal, mas está na Dinamarca. Yeah. E esta aqui foi bem interessante, porquê? Porque quando eu vi o nome dela não associei a nada. Depois, quando vi a foto, associei a alguma coisa. E então depois fui procurar no Spotify e vi que já tinha o último álbum dela de 2021 guardado, mas eu não sei se eu cheguei a ouvir. Mas se cheguei, acho que não o cheguei a recomendar aqui no podcast. Mas então pá, estava interessante, ok, curtimos, só que era a tal cena. Parecia muito do mesmo, estás a ver? Não havia assim grande alteração entre as músicas, mas já, foi interessante, foi competente. Depois vimos Koshi Moon, uma dupla francesa. E este aqui foi bué fixe. E aqui então está a explicação do nome. Porque um chama-se Alex Moon e outro chama-se Nico Shin. Ou seja, Koshi Moon. E então pá, está uma cena bué interessante. Uma cena que mistura melodias tipo da Índia com cenas bué eletrónicas. E então curti bué. E depois, por fim, ouvimos Pluto. Ok? A banda de Manel Cruz e Peixe, que agora voltou para uma série de concertos para comemorar os 20 anos da fundação da banda. E pá, eu já os tinha visto ao vivo no Salgado Faz Anos Fest. Só que aqui aconteceu uma pequena cena que foi... Houve um problema lá com um pedal, ou caralho, da guitarra do Manel Cruz. E então, eu não sei se foi nessa altura ou se foi antes do concerto começar. Porque depois nós estávamos a falar, então os três... E chegámos à conclusão, estávamos a falar de como era bué fixe, ter assim uma cena cultural, grátis... e que na Póvoa de Lanhoso nunca poderíamos ter isto porque o pessoal não vê além. E então depois eu e José Lopes chegámos à conclusão que a única forma da Póvoa de Lanhoso albergar assim uma cena deste género era eu e ele colonizarmos a Póvoa de Lanhoso. E então ele estava a dizer que deveríamos ter 20 mulheres e tal para povoar a Póvoa de Lanhoso e o caralho. E então essa parte estava a ser boa engraçada, menos para uma senhora que estava à nossa frente que estava bué chocada, meu. Ela estava bué chocada porque nós estávamos aí muito além, meu. Nós estávamos a dizer, só que a sociedade ainda tem esta cena da monogamia e o caralho, então não ia aceitar e tal. E a senhora estava assim meio a olhar de canto. E a ficar bué chocada, meu. Fez-me lembrar o concerto no Swap Fest, antes da pandemia, em que Conjunto Corona estavam a cantar A Fruta da Ilha e estava lá um casal a curtir de caralho. Até que a música acaba com sua puta. E então a mulher fica super ofendida e então basam. Mas então, acho bem interessante isto, ok? Porque é tal cena, meu, é cultura. Mostra-te cenas novas, ainda por cima internacionais, que normalmente tens sempre de pagar para ver. E lá está, meu, é de borla. E quem dera que a Póvoa de Lanhoso investisse nisso. Mas lá está, se calhar não temos assim pessoal que curte cenas tão alternativas. Não sei. Depois, outro tema que José Lopes também falou, e agora, isto aqui vai parecer quase uma repetição do episódio dele, mas pá, não tenho culpa de o carro dele ser do mesmo mês ou um mês antes do meu. E então tive de levar o carro à inspeção. Antes disso, tive de levar ao eletricista porque ele tinha um problema que era a luz de nevoeiro traseira não ligava, ok? E porquê? Porque no ano anterior o carro também tinha um problema que era, tinha a luz de airbag ligada, ok? Então eu levei o carro lá para arranjar essa cena e então o eletricista arranjou, só que lá está, ao arranjar isso, a luz de nevoeiro deixou de dar. E então, eu pensava que o carro estava bom, fui no ano passado então à inspeção e foi uma senhora, eu contei isso no podcast no ano passado, a senhora inspecionou tudo, até mandou ligar as luzes de nevoeiro e tal. E eu ligo e aquilo nem dava sinal. E eu, olha, desculpe, não sei o que é que estava a passar, mas não está a dar sinal. E então depois fui ao eletricista novamente e ele disse, só se foi da peça que eu meti e desligou isso. Quando puderes deixar aqui o carro, está-se bem. E então depois ia deixar, sei lá, antes das férias de agosto,
Só que ele disse, aí temos muito trabalho, não dá para ser depois. Eu, pronto, está-se bem. Porque é a tal cena, meu. Eu para deixar lá o carro preciso ter um carro suplente em casa. E então aproveito quando a minha irmã está de férias ou assim, porque o meu pai trabalha sempre, a minha irmã também trabalha sempre, só quando alguém está de férias. E então aproveitei agora, que ela estava de férias, e aproveitei para deixar lá o carro. Até pensei que ia demorar bué, porque ele disse, 2, 3 dias isso arranja-se. Está-se bem. De um dia para o outro já ficou pronto. Ele ligou-me, já está pronto, quando puderes passa aqui. Eu, e quanto é? E ele, não é nada, porque isto já devia estar pronto na última vez. Eu, ok, foste honesto, foste sincero, porque era a tal cena, já foi no ano passado. Ele tinha lá o registro, tinha sido em março de 2021, ou seja, o gajo se quisesse podia dizer, não, isto a culpa não é minha, caralho. Mas foi sincero, porque eu também mal fui à inspeção, fui lá logo e disse-lhe, olha, a luz no bueiro não está a dar. E então ele ainda se lembrou disso. E então eu depois disse, ei pá, só que eu esqueci-me era de lhe dizer a ver se podia ver se tinha alguma luz que não estava a dar ou assim, porque eu quero levar à inspeção e assim já vejo. E então ele disse, vê-se isso. E então pá, tinha os 2 mínimos fundidos e 2 luzes de travão fundidas. E então arranjou isso e o total foi 8 euros, por isso, E então depois ele disse, se calhar ainda dá para ir à inspeção. E eu, se calhar ainda dá. Fui à inspeção. Só que é tal cena, meu. Fiz como se deve fazer, ok? Não parar o carro no meio da estrada como vários pessoal para e como o José Lopes já criticou no último episódio. Fui, só estava tipo uma senhora à minha frente, que provavelmente devia ser meia francesa, porque ela tinha assim um sotaque meio estranho. E então depois o senhor que me fez a conta, que estava já a dar um problema porque o multibanco não funcionava, mas ele sacou o cartão, passou-o nas calças, meteu outra vez e então já conseguiu pagar. E depois foi ele que me fez a inspeção. E nunca tinha sido esse senhor. E então foi bué rápido, foi tipo, só mediu a temperatura da bateria e tal, nem mandou acelerar, nem nada, nem mandou ligar a luz no bueiro, nem nada, foi bué rápido. E então depois chega e ele manda-me puxar à frente. Antes disso, enquanto ele estava no carro a fazer aquelas merdas de subir para aquelas merdas que metem as rodas a andar para trás e para a frente e a vibrar e cenas. E ele, esta luz funciona, que é a luz de parede de cor. Eu, sim, basta puxar para baixo. E eu, será que ela ainda dá? Ele puxou para baixo e dava. E ele, e eu, pronto, já ganhei este gajo, já não me vai chumbar. E então ele manda-me acelerar, manda-me depois parar à frente e manda-me virar os pneus. Eu, amigo, você já viu como é que tem estes pneus? Eu, está mesmo fodido, tipo, não, eu por acaso sabia que estavam gastos, mas não sabia que estavam assim tão gastos. Tipo, a parte do lado direito do pneu estava bué gasta dos dois lados. E então, mal fui à inspeção, troquei os pneus e então basicamente, estou pobre, ok? Porque inspeção, pneus e selo, estou pobre, ok? Estou pobre. A parte interessante desta inspeção é que estava lá um carro que eu acho que já não é a primeira vez que ele está lá, que é um Suzuki. Eu acho que é Samurai, o modelo. Exatamente, eu acho que é este Suzuki Samurai. E então, basicamente, foi bem engraçado, porque eu ainda estava a pagar, ok? E estava lá um jovem a fazer a inspeção. E então o gajo abre o capô e põe-se à procura daquele ferrinho que eu achava que todos os carros tinham para segurar o capô. E então anda lá à procura, não vê o ferro, saca de um tubo e mete lá para segurar. Até que depois, calma, ok, porque isto, claro, o tal que quer autossubornar-se, ok, que eu não sei se é o mesmo que tentou fazer isso com o Zé Lopes, mas provavelmente. Então o gajo diz, não, tem calma, eu assumo a partir daqui. Então vai lá, tal, a falar de caralho, bué amigos, e dá a chave e o carro não pega, meu. E dá a chave e o carro não pega. E tipo, está lá na boa 15 minutos até o carro pegar. E depois fazem então as cenas todas, a rir-se bué, tal. Sai de lá de dentro de braço dado com o gajo a abraçá-lo e de folha verde. E é tipo, imagina, tens um carro, ok? É essencial que o carro pegue, certo? Se não vais na estrada, o carro vai-te abaixo. E ficas 15 minutos na estrada a dar à chave e é na boa? Pode avisar. Mas passou, pelos vistos não é uma cena essencial o carro pegar, ok? Têm 15 minutos de tolerância. Por isso, se alguma vez na estrada deixarem o carro ir abaixo ou se ficar sem bateria ou assim, se o carro traz a pitar, mandem-los foder porque têm 15 minutos de tolerância, segundo o Centro de Inspeções da Póvoa de Lanhoso, ok? Pronto. Depois, mais cenas, eu não sei se lembram, na semana passada, acho eu tinha dito que ia haver Blast em Portugal, em Lisboa e provavelmente a Fúria vinha. Pronto, esse problema está resolvido porque a Fúria decidiu perder com a Pain, ok? Pain Gaming, e então já não vem, por isso é dinheiro que eu poupo.
Bem só o Rato Feliz, da Pain, o que também é um bom personagem, e bem o BT0 e o Liminha, que também são 2 personagens da tribo gaulesa, mas José Silva já não precisa de ir a Lisboa. Depois, o outro tema, pá, quem ouve o às 6h30 no portão sabe que houve ali bué publicidade acerca de um filme, meu, e eu senti-me burlado. Porquê? Porque eu fui induzido em erro, ok? Fui induzido em erro a assistir o segundo filme do 365 dias, ok? Que provavelmente deve ser uma trilogia, pelo menos é baseado em 3 livros de uma escritora que agora já lançou outra série, caralho, e deve vender livros como o caralho, porque está no top da Wook. Por isso, isso é que importa. E então, eu tinha 2 opções, que era, tinha episódio novo de Better Call Saul para ver, ou o 365 dias. E eu pensei, olhem o meu raciocínio, ok? Eu pensei, não vou ver Better Call Saul antes, porque senão 365 dias vai ser uma merda comparado com Better Call Saul. Então, vou-me sacrificar, ok? E meter ali em stand-by Better Call Saul, que é só a minha série favorita do momento, e talvez de sempre, para ver 365 dias porque tem bué de camadas. E pá, só consegui ver 25 minutos. Porquê, meu? Porque comparado com o primeiro, é muito pior, meu. É muito pior. Deixem-me cá ver. Eu acho que fiz um episódio só a falar desse filme, ou que falei bué. Mas deixem cá ver se isto está no Rotten Tomatoes. Porque é assim, o primeiro tem 0% de aprovação no Rotten Tomatoes e 29% de aprovação da audiência. Por isso, pá, o de 2022 ainda não tem aqui aprovação. Mas deixa ver no IMDb. Ok, no IMDb, o primeiro tem 3.3, ok, o primeiro tem 3.3, o segundo tem 2.5, ok, 2.5. E porquê? Porque é que eu digo que é muito pior? Porque o primeiro, meu, ainda tinha aquela cena de caralho, vamos raptar a gaja, ela tem de se apaixonar por mim, eu sou um mafioso. Ainda tinha assim, como direi, algum pano de fundo. O segundo, eu vou só falar dos 25 minutos que vi, porque só posso avaliar disso. O segundo só tinha, Ambrósio, apetece-me algo. E o Ambrósio, o que a senhora? A minha pila? E ela, sim, Ambrósio, era mesmo isso. Então, pumba, vamos foder. Mas Ambrósio, tenho de me casar. Sim, mas primeiro vamos foder. Ambrósio, estou sem cuecas. Está bem, mas vamos foder. E depois, Ambrósio, acabamos de casar, o que é que vamos fazer? Ele, uma cena diferente. E que tal se fodêssemos novamente? Sim, vamos foder. E depois, meu, tipo, é só foder. E tipo, não tem mais nada, meu. E as pessoas dizem, José, mas estavas à espera de algo mais de um filme desses? Estava, porque o primeiro ainda me deu alguma cena. Tipo, havia aquele mistério, tipo, o primeiro acabou com um túnel, um acidente num túnel. Será que ela sobrevive? Será que não sobrevive? Tipo, o segundo começa como se nada tivesse acontecido. E depois a cena mais dramática que há é a madrinha de casamento olha para a noiva e diz, tu já lhe contaste? E ela, não responde, ok? Bué drama, não responde. E a madrinha, e achas que é assim que resolvem as coisas? E ela continua sem responder. E ela, devias-lhe ter contado que perdeste o teu filho. E é tipo, bro, guarda segredo, caralho. Ainda só passaram 10 minutos, meu. Foda-se. Tipo, nada, não acrescenta nada, ok? Não sei se compensa ver o resto, que ainda faltam tipo mais 1h e 25 minutos. Não sei se compensa. Mas pá, muito fraquinho. Até porque depois, olhem, outra cena onde podia ter dimensão, que é, eles voltam da lua de mel, ok? Apanham os padrinhos de casamento a imitar uma cena do Último a Sair, ok? No Último a Sair há lá uma cena entre a Gorda e o Rui Unas, e eles aqui decidiram fazer a mesma cena. E então os gajos aparecem, e aí podia haver discussão, podia haver cenas, não há nada. E ele diz, e que tal se eu te mandasse de férias com a madrinha? E ela, mas achas que eu sou um objeto e não sei o quê? E calou-se, e foi de férias. E depois ela está a jantar, e ela, estou a pensar nele, tal. E a madrinha, tive uma ideia. Qual é que é a ideia? Exatamente, vais voltar e vais foder porque tu simplesmente não aguentas ficar um dia sem foder. E é tipo, meu, parem, pá. Isto depois é a tal cena, meus jovens vão ver isto e vão achar que a vida é só esta. Acham que a vida é, eu quero ser mafioso, pai. Porquê? Queres matar pessoas? Não, quero foder é a torto e a direito. E tipo, não é assim a vida, meu. Eu ainda sou do tempo em que os mafiosos eram tipo o Tony Soprano, meu, que tinha depressões e merdas, estás a ver? Não andava aí a foder a torto e a direito. Mas, Depois, então, fui beber Better Call Saul. E agora, se calhar, vamos fazer isto, que é tipo de 2 em 2 episódios e ir falando, para não ser todas as semanas. E então,
Eu tinha falado do primeiro e segundo episódio, que saíram no mesmo dia. Entretanto, saiu o terceiro e quarto e tipo... Terceiro, um episódio perfeito, ok? Ali ao nível de Ozymandias de Breaking Bad, ok? Que para quem não sabe é tipo, para muitos, o melhor episódio da série. E depois o quarto, que eu reparei que foi realizado pela Kim, pela Rhea qualquer cena, Rhea Sharon ou assim qualquer cena. Não sei o nome, peço desculpa, mas pronto, a atriz que faz de Kim. E tipo, parece que isso que não faz diferença. Parece que independentemente de quem realize, a realização é sempre perfeita. Mas então eu curti bué. Trouxe mais uma personagem de Breaking Bad, ok? E eu estou a curtir bué essas ligações. E pá, está-nos a levar para o caminho. Está a ser perfeito. E isto aqui deve ser a sensação que um pai tem a ver as conquistas dos filhos, estás a ver? Eu como nunca tive filhos, não sei. Mas tipo, quando o teu filho dá o primeiro passo, tu, ai que fixe. Quando o teu filho te vomita na cara, tu, ai que fixe, mais uma conquista. Não sei. Mas tipo, estás a ver o desenrolar tipo, sem pressas, estás a ver? Estás a ver o desenrolar sem pressas. Não há aquela necessidade, tipo, caralho, agora temos de meter aqui uma explosão e tiros e matar pessoas e o caralho para chamar a audiência. Não, meu, estás-te a cagar. Só queres é levar ali para o caminho certo, vais com calma. É tipo uma caminhada para Fátima, estás a ver? É basicamente isso. Better Call Saul é uma caminhada para Fátima, ok? Tens tempo, tens alegria, vais ter sempre histórias para contar e em princípio é fixe. Se curtires da cena. Se não, ignora só, que é o que a maior parte das pessoas está a fazer. Depois, pá, assuntos internacionais. Vamos a assuntos internacionais, bué rápido. Pá, para quem não sabe, no Brasil vai haver eleições presidenciais, ok? E então está-se a fazer uma campanha bué grande para jovens que nunca votaram tirarem o título de eleitor. Eu aqui acho que não é necessário, pois não. Tipo, quando fazes 18 anos é só ires votar, não é? E apresentas o cartão de cidadão. Mas já não me lembro, mas eu acho que foi isso que eu fiz. Mas pronto, lá pelos vistos é preciso tirar o título de eleitor. E então muita gente famosa, tanto brasileira como internacionalmente, está-se a juntar a essa campanha porque, o pessoal basicamente quer tirar o Bolsonaro do poder. E então o pessoal como, sei lá, brasileiros quase todos, mas pronto, temos a Anitta, que é provavelmente a estrela maior do Brasil neste momento. Não sei se Neymar, se também... Deixa eu ver se o Neymar também falou acerca disso. Não porque tenho a obrigação de falar, mas porque eu falei de estrela maior e lembrei-me do Neymar. Pronto, acho que ele não falou, pelo menos aqui no Twitter dele não tem, mas pronto. A Anitta falou e depois veio o Leonardo DiCaprio, o gajo que faz do Hulk, esqueci-me do nome, Mark Ruffalo, e veio o Mark Hamill, que para quem não sabe é o Luke Skywalker. E o que é que me chamou a atenção? Chamou a atenção, tipo, Leonardo DiCaprio é normal porque o gajo tem a cena de proteger o planeta e o caralho, então a Amazónia e tal, e também houve na altura polémicas com o Bolsonaro em que ele disse que era o Leonardo DiCaprio que pagava a ONGs para incendiarem a Amazónia para culparem a ele. Mas então, basicamente o Mark Hamill, para quem não sabe, o gajo no Twitter, se tu lhe pedires para twittar alguma coisa e se ele vir que deve twittar, ele twita isso na boa. Tipo, tu só precisas pedir, Mark Hamill, por exemplo, twita fora Bolsonaro, e o gajo twita fora Bolsonaro, estás a ver? E então alguém pediu-lhe para twittar para jovens tirarem o título de eleitor. E tipo, isto parece bué da louco. Porque normalmente toda a gente deveria defender isso, ok? Botando a pessoa no Bolsonaro ou no Lula, que em princípio vão ser esses os dois candidatos. E então ele só meteu isso, disse para tirarem o título de eleitor, para depois poderem votar e não sei o quê. E então houve pessoal a criticá-lo, houve pessoal a dizer, que desilusão, não estava à espera disto. E é tipo, não estavas à espera? Tipo, Mark Hamill é conhecido só por um papel, basicamente, que é o de Luke Skywalker. Tipo, não estavas à espera? Um gajo que luta contra um regime autoritário que quer destruir os rebeldes. E tu estavas à espera que aquele apoiasse Bolsonaro, meu? Será que tu viste Star Wars? Mas, E então depois ele disse, a força é forte com Lula, e então o pessoal começou a criticar mais e é tipo, bros, calma, ok? Se assistissem Star Wars percebiam que, se há a cena que o Luke não deve apoiar é a extrema-direita, mas pronto. E depois, o outro tema internacional, então, é a cena do aborto, ok? A cena do aborto nos Estados Unidos. E eu não vou falar do aborto, ok? Até porque, como diz Dave Chappelle, quem deve falar do aborto é toda a gente, menos quem tem uma pila. Porque, não nos afeta. Mas então, eu lembrei-me de um jogo do GugaCast, que é o Leis Canadenses. Para quem não sabe, o GugaCast é um podcast brasileiro, ou seja, as leis canadenses são leis canadianas em PTPT. Que basicamente é um jogo em que eles dizem cenas absurdas e que muitas vezes essas cenas absurdas são leis no Canadá, ok? E porquê
Porquê é que eu decidi falar disto em ligação com o aborto? Porque imaginem, esta lei do aborto nos Estados Unidos está a fazer 50 anos. Acho que faz 50 anos para o ano. E então, basicamente, aquele pessoal do Supremo Tribunal ou da Suprema Corte dos Estados Unidos, ou caralho, achou por bem, tipo 50 anos, acho que agora merecemos recuar no tempo estes 50 anos. E tipo, em vez de acharem, o caminho é, sei lá, arranjar novas maneiras para mulheres terem melhores condições, ou caralho, não, é recuar porque, não se pode abortar. Porque é tal cena. E atenção, em Portugal, quando houve o referendo em relação ao aborto, eu provavelmente era contra porque tinha um professor de moral a levar-nos um embrião de plástico a dizer é isto que vocês querem matar quando fazem um aborto? Isto já é uma criancinha. E tipo, estás a ver? Mas tipo, um gajo depois evolui e vê os prós e os contras da cena, ok? E basta ver em Portugal que, tipo, desde que se legalizou o aborto, o número de abortos diminuiu, ok? Até porque lá está, quando uma cena é legalizada, normalmente tens tendência a ter mais informação acerca disso. Como aconteceu provavelmente com os casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Que se calhar ao início era um tabu, sabe-se lá o que é que eles fazem, o caralho. E depois percebeu-se que, são pessoas normais, apenas gostam de pessoas do mesmo sexo. E como, por exemplo, como aconteceu em Portugal com a política acerca do consumo de droga, ok? Tratar o consumo de droga como uma doença e não como um crime, ok? Que também se provou que a longo prazo que é bué positivo. Mas então, achei bué interessante porque, sei lá, Estados Unidos neste momento não tem problemas mais interessantes e então decidiu que recuar no tempo de 50 anos era o ideal em relação ao aborto. Mas então, tenho aqui um site que é o canadaintercambio.com, ok? Que tem aqui uma espécie de notícia barra texto que diz 7 leis canadenses ou canadianas curiosas que você precisa conhecer. E então, vamos lá enumerar as 7 leis. Primeira, não assobie ou solte a voz. Em Petrolia, Ontário, é proibido gritar, vaiar, assobiar ou cantar, independentemente do horário. A lei foi colocada em prática para limitar o barulho excessivo entre as 11 da noite e as 7 da manhã, mas vale para o dia inteiro. Então já sabe, em Petrolia, acalme os ânimos e não solte sequer um assobio. Ou seja, é proibido assobiar nesta cidade. 2. Não pinte escadas de madeira. Na província de Alberta, não é permitido pintar escadas de madeira. A lei é uma determinação do Código de Segurança Ocupacional da região e, apesar de curiosa, a motivação é bastante nobre. Pintar ou revestir a madeira pode impedir que as pessoas vejam a real condição da escada, o que aumenta as chances de acidentes. Ou seja, pintar escadas de madeira também é proibido. 3. Taxistas devem obedecer o dress code. Não há nada de bizarro no fato de uma empresa orientar os seus funcionários a seguirem um dress code, ou código de vestimenta. Porém, você já viu um taxista seguindo regras na hora de vestir-se? É porque nunca esteve em Halifax, capital da província da Nova Escócia. Os taxistas de Halifax seguem uma lei municipal que exige que eles vistam camisa ou blusa tipo militar, com gola e mangas, além de calças até aos tornozelos ou bermudas que ultrapassem pelo menos 3 polegares abaixo dos joelhos. Nos pés, sapatos e meias são fundamentais, enquanto ténis e chinelos estão fora de cogitação. Foda-se, então não podes usar sapatilhas e ser taxista. Ok. 4. Prepara o carro para a neve. Você já deve saber disto, mas nunca é demais repetir. Faz frio no Canadá. Muito frio mesmo. E neva tanto no inverno que a maioria das províncias canadenses, ou canadianas, têm leis quanto aos itens e procedimentos de segurança que não podem ficar de fora para quem vai dirigir na imensidão branca. Além da atenção redobrada, você também deve equipar o seu carro com pneus específicos, reduzir a velocidade e manter uma distância maior entre o seu veículo e o à sua frente. Tudo isso para aumentar a sua segurança e a dos pedestres e demais motoristas, já que a neve deixa o terreno bastante delicado. Esta aqui também é aceitável, ok? Esta não é bizarra. Mas 5. Não coloque uma sirene na sua bicicleta. Se você já ficou imaginando o quanto seria divertido colocar uma sirene ou um sino na sua bicicleta, pode esquecer essa ideia se você for morar em Sudbury, Ontário. A cidade proíbe a instalação desses equipamentos nas bicicletas desde 1973. Desrespeitar essa lei do silêncio pode gerar uma multa de até $5.000 canadenses ou canadianos. Ok? 6. Não use muitos trocados para pagar. Um ato legislativo de 1985
limita o número de moedas que podem ser usadas em uma transação financeira. Tentar burlar essa regra não vai fazer de você um criminoso, mas o vendedor tem a liberdade de recusar fazer negócio com você. Vendedores não precisam aceitar pagamento de mais de 5 dólares canadenses efetuados apenas em moedas de 5 centavos ou níqueis. Caso queira pagar com moedas de 1 dólar, chamadas de loonie, o limite é de 25 dólares. Aqui é mais ao contrário, aqui as pessoas estão sempre a pedir trocos. No Canadá e eles não curtem trocos. É a diferença de nível de vida. 7. Não faça bonecos de neve muito grandes. A cidade portuária de Souris, localizada na Prince Edward Island, recebe muitos turistas no verão. No inverno, entretanto, o lugar é um pouco mais rígido. Isso porque, se você morar em um terreno de esquina, não pode construir bonecos de neve com mais do que 30 polegadas ou 76,2 cm. Então, mesmo que o seu primeiro inverno com neve seja passado por lá, não se empolgue muito na hora de construir o boneco de neve dos seus sonhos. Ok. Estava à espera de cenas mais bizarras, porque eu já vi no GugaCast cenas mais bizarras. Se procurar leis canadianas, aparecem muletas. Eu estava a procurar leis canadenses. Aqui neste site, no Canadá. E depois .com é mesmo Canadá. O nome do site tem aqui mais duas. Grama e alta, nem pensar. Ou seja, se a tua relva tiver mais de 8 polegadas de altura, a cidade pode ir lá cortar e enviar-te a conta para casa. E depois, esta aqui eu também já tinha conhecimento, que é não poder trancar o carro. No centro de Churchill, em Manitoba, é proibido deixar carros trancados nas ruas, pois eles podem servir de refúgio para pessoas que estejam a fugir de ursos polares. Por isso há. Mas tem bués, tem bués. Ok, tem aqui mais cenas, tem 12. Deixa cá ver. Em Oshawa, Ontário, é proibido subir em árvores. Placas de vents não são permitidas nas janelas de carros em movimento. E aqui passou a meter-se trato. A cena das escadas de madeira está. Os motoristas de táxi está. Ok, esta aqui é interessante e acho que pode tornar este mundo num sítio melhor. É proibido derreter a neve ou o gelo usando água potável em Beaconsfield, Quebec. Há uma lei municipal nesta cidade sobre o uso de água potável. É estritamente proibido, em todos os momentos, o uso de água potável para derreter a neve ou o gelo em calçadas, jardins e pátios. Vale ressaltar que a cidade só permite a lavagem das calçadas de 1 de abril a 15 de maio de cada ano. Ou seja, pessoal que curta andar com a mangueira a lavar passeios e o caralho, caguem nisso, porque é proibido. A cena de pagar com trocos, a cena da relva alta. Ok, 8 polegadas são 20 cm, por isso. Mas sei lá. Depois aqui noutra cidade, em Fredericton, na província de New Brunswick, é proibido ter uma cobra ou um lagarto de estimação, pelo menos em público, ok? Em Calgary, na província de Alberta, é ilegal comprar e ou vender lentes de contacto sem receita médica em lojas de fantasia, o que acho aceitável. A cidade de Guelph, em Ontário, é classificada como No Pee Zone. Não se pode urinar na rua. Acho uma pouca vergonha. E é isto, meu. E é isto, basicamente depois aqui tem quase todas as mesmas leis. Mas então, o que é que eu quero tirar daqui é, provavelmente os Estados Unidos também têm estas leis absurdas, ok? Porque acho que era a Islândia, acho que esta aqui é bué conhecida, que é a lei que era a lei islandesa. Aqui está, numa notícia do DN de 30 de abril de 2015. Decreto com 400 anos que permitia matar vascos foi agora revogado na Islândia. A decisão de revogar o decreto foi apenas simbólica, porque hoje em dia na Islândia é proibido matar qualquer pessoa, vascos incluídos, brincou o comissário da província. Mas aqui está, 4 séculos depois da sua emissão, um decreto islandês que permitia matar pessoas bascas com impunidade foi formalmente revogado pela província de Westfjords. Tipo, um nome bem esquisito. Em 1615, esta província da Islândia emitiu o decreto que permitia que qualquer islandês matasse um basco que encontrasse na província sem consequências. Por isso estás a ver? E esta lei só há pouco tempo foi revogada. Ou seja, o meu ponto é o seguinte. Todos os países têm leis loucas, ok? Será que os Estados Unidos não tinham mais nenhuma lei louca para revogar antes de se focarem na lei do aborto? Estás a perceber? Mas estamos aí, país que quer salvar o mundo. É isto. E então depois, vamos então para o último tema antes das recomendações culturais, que é: eu fui bloqueado pela Fernanda Câncio no Twitter. É verdade.
depois de ter sido bloqueado pelo João Quadros, agora fui pela sua arquirrival, a Fernanda Câncio. E porquê? O que é que me levou a este bloqueio? Vamos ter de falar de guerra, ok? Vamos ter de falar de guerra. E então aconteceu o seguinte. Epá, eu nem tinha visto isto. Nem tinha visto isto agora. Olha, agora até me deu mais uma motivação. Eu nem tinha visto esta cena. Mas, o que é que aconteceu? Ela fez o seguinte tweet. É-me neste momento claro que os danos que a esquerda portuguesa, advindos da forma como se cavaram trincheiras nesta situação da Ucrânia, durarão muito, muito tempo. Por mim, e porque não sou uma forgetting person, durarão para o meu sempre. Crueldade e desonestidade não esqueço nem perdoo. E pá, e eu confesso-vos, estou a ficar um bocado farto desta merda, que é a seguinte. Nós estamos num ponto da guerra em que só há um pensamento que é o correto, ok? E isso está, como direi, errado, pá. Errado porque só há um pensamento que é o correto, que é, pessoas na Ucrânia estão a sofrer. Esse é o pensamento correto, ok? Tudo o resto podes pensar como tu quiseres, meu. E não podes seguir só o caminho que certas pessoas queres que sigam, ok? E isto para dizer o quê? Está na moda agora, voltou essa moda que, sei lá, já não se via desde o fim do século XX, ou assim, desde o fim da Guerra Fria, ou caralho, que é o anticomunismo, ok? E eu digo-vos uma coisa. Pessoas que sempre foram anticomunistas e que continuam a ser, pá, obrigado, estás a ser a vossa cena, meu. Isso eu respeito. Agora, o que eu não respeito é pessoal que é sonso, meu. E então bem a Fernanda Câncio com estas merdas tipo, caralho, agora finalmente posso criticar o PCP à vontade e o Bloco de Esquerda, ou lá quem é que ela queira, quando ela mete a esquerda estou no mesmo saco, não sei. Será que também está a falar de PS? Porque para muita gente PS também é esquerda. Para algumas pessoas PS é a única esquerda em Portugal até. E então ela vem com estas merdas tipo, agora posso finalmente dizer isto. E tipo, meu, não seja sonsa. E então o que é que eu fiz para ser bloqueado? Eu copiei o tweet dela, ok? E meti aquele meme do Wolverine olhar para um retrato, ok? E pá, no retrato meti José Sócrates. E pá, foto do caralho, que eu nem sabia. Até tenho de ver de onde é que é esta foto. Porque é uma foto em que José Sócrates está bué sexy, meu. Porque está a sacar umas luvas de cabedal com os dentes, meu. Deixa cá ver. Foda-se, agora não vou encontrar, meu. Eu não tive de procurar muito da outra vez. José Sócrates, luvas. Pois, também luvas é um nome fodido porque luvas cabedal. Pá, não sei. Agora não me aparece, pá. Mas ainda bem que eu consegui aquela foto porque está incrível. Está incrível. E então, pá, porque é que eu meti? Porque eu odeio usar este argumento. Mas, tipo, ela vem-me dizer que não é uma forgetting person, ok? E depois, quando é para falar acerca de Sócrates, não me lembro. Tipo, então, não és uma forgetting person? Então lembra-te das merdas, caralho. Mas então, gostei que aqui alguém tenha um print dela de 10 de dezembro de 2013 com o seguinte tweet. Isto na Ucrânia é muito bonito, mas se é para meter mais maluquinhos católicos, extremistas, racistas, machistas e homofóbicos não é, faço já as malas. E isto faz ligação com o quê? Com o Adolfo Luxúria Canibal, ok? Que no podcast da Blitz, ele disse que esta guerra que era bué difícil para ele porque basicamente tem de escolher o lado menos mau. E eu aqui estou com ele, ok? Porque é tal cena, meu. Desde que começou a guerra Ucrânia é um paraíso em que há unicórnios e arco-íris e o caralho. Rússia é o inferno na Terra, ok? E basicamente o que ele disse foi o seguinte, meu. Imaginem a loucura que ele disse. Disse que o Putin, que era um ditador nojento e o caralho, e que estava a invadir a Ucrânia. A loucura que ele disse. Estava a invadir a Ucrânia e que estava a fazer tudo de errado ao caralho. Estava a atacar um povo que não tinha de ser atacado e tal. Mas do outro lado, temos uma cena que é tudo menos uma democracia porque, antes da guerra, tinha um batalhão neonazi incorporado nas forças militares. E ele disse isto. E depois, claro, a Blitz, como também gosta de picar um bocado, e o Expresso meteu... entre aspas, em vez de meter o contexto todo, não, meteu entre aspas. Isto é uma luta entre duas extremas direitas. E então o pessoal, claro, achas que se ia dar ao trabalho de ouvir um podcast com 1 hora, na pizza, começou logo a atacar de caralho e tal, mas pronto, quem ouviu o podcast, eu percebo o lado dele e até concordo, acho que é das pessoas mais sensatas, ok? Porque agora é impossível criticar algo da Ucrânia porque já és pró-Rússia, meu, e parem com essa merda, caralho. Foda-se. E ele até disse outra cena, imaginem, ele até disse outra cena que é,
E eu só estou a falar antes da guerra, porque depois da guerra tudo muda e depois da guerra, claro que se têm de tomar atitudes diferentes. Ou seja, ele já nem está a criticar o batalhão Azov neste momento a apoiar o exército ucraniano. Estás a perceber? Ele neste momento está a dizer, é uma guerra, vale tudo. E isso é outra cena, porque das melhores análises políticas que eu tenho visto nesta altura, é da conta do Sr. Brown no Twitter. Porque ele disse duas cenas bué-da básicas, que é, ele disse uma vez que era, eu se me estivesse a afogar e se passasse um barco cheio de nazis, racistas, homofóbicos e o caralho, se eles me salvassem, eu não ia recusar a ajuda. Do tipo, a Ucrânia neste momento precisa de toda a ajuda, as ajudas, concordo. E depois disse outra análise também parecida. Por isso, Agora, o que me choca é o pessoal primeiro querer limpar a imagem do batalhão Azov, como se já não fosse nazi, ok? Isso aí acho, é bué da bizarro, ok? E as pessoas podem dizer, mas a Rússia também tem o batalhão Wagner. Tem, ok? E porquê é que não se fala tanto? Não sei, ok? Não sei. Talvez porque eles já atuaram na Síria e também não se falou disso. Não sei. Talvez porque eles também estão a atuar em África e também não se falou disso porque as pessoas cagam-se porque não é na Europa. Não sei. Mas que tem. E eu quando contei à Iris, disse-lhe, há um batalhão russo, neonazi, e que tem um nome inspirado num compositor. Tens uma hipótese para acertar. E ela disse-me um compositor russo, eu, Iris, neonazi. Pronto, é Wagner. Porquê? Porque aí eu, não tenho culpa que tu gostes, mas o gajo, E então, estes dias na SIC deu uma cena que, não sei, eu não curti da cena. Peço desculpa, eu não curti que é. Tá então a cena em Azovstal, ok, o pessoal lá preso, tanto militares do batalhão Azov como civis. E então, basicamente, uma jovem que era casada com um militar do batalhão Azov estava a pedir ajuda com uma bandeira do batalhão Azov. E a SIC, parece que não tinha um editor para editar a peça, achou por bem filmar a bandeira, ok? E primeiro ainda disse, vamos mostrar aqui uma bandeira do batalhão Azov. Mas tem de ser porque foi assim que a senhora quis ser filmada. E não sei o que é que isso nos vai acrescentar, Será que é este o caminho que temos de seguir? Não sei, não sei. Mas então Fernanda Câncio cancelou-me, bloqueou-me no Twitter por causa disso. Eu só usei o argumento de José Sócrates porque ela disse que não era uma pessoa que se esquecia, uma forgetting person, ok? E que ia recordar isso para sempre. Mas quando foi a julgamento para falar do seu ex-namorado, pelos vistos, era uma forgetting person. Não sei, E então aquele tweet de 2013 dela a criticar os maluquinhos, extremistas, racistas, homofóbicos, lá está, E atenção, o PCP merece muitas críticas, ok? Pela merda que anda a dizer e por tipo atacar mais a Ucrânia do que a Rússia, merece. Agora, pessoas querem ser anticomunistas, sejam, não venham com merdas tipo, agora que se cavaram estas trincheiras, como se não fosse uma das responsáveis, não posso votar na esquerda. Isto faz-me lembrar as eleições presidenciais no Brasil, e olhem a ligação. Em 2018, uma jornalista muito famosa no Brasil, que é a Vera Magalhães, ela apresenta o Roda Viva, que era tipo prós e contras português, estás a ver? Em que só que lá recebiam tipo uma personalidade e que lhe fazia perguntas, faziam-lhe perguntas um grupo de pessoas e tal. Mas então ela apresenta esse programa e então em 2018 ela disse: meu Deus, estou sem alternativas, ainda vou acabar a votar em Bolsonaro. Tipo, queres votar? Admite só que vais votar, Queres votar à direita? Admite só que vais votar à direita, Não venhas cá com merdinhas tipo, agora, por causa destes posicionamentos, meu Deus, abriram-me os olhos, caralho. Como se o PCP já não tivesse posições polémicas acerca de outros países estrangeiros, ai meu Deus, agora, porque ucranianos estão a ser bombardeados, vou mudar a minha ideologia. Parem com essa merda, por favor. E antes de ir às recomendações culturais, eu não sei se já pensaram nisto, mas já repararam no poder que os tradutores estão a ter neste momento? Por exemplo, acho que só 1% da população fora da Ucrânia e da Rússia percebe, russo ou ucraniano, estás a ver? Tirando, os refugiados que agora vão aumentar esse valor, porque só da Ucrânia já fugiram 10 milhões de pessoas, ou seja, Portugal. Acho que foi esse o número que eu vi, não tenho a certeza, mas
Mas pronto, tirando ucranianos e russos por esse mundo fora, pessoas que realmente decidiram, vou estudar ucraniano, vou estudar russo. Deve ser tipo 1% da população no mundo, não sei. E pá, já perceberam como os tradutores podem influenciar a forma como tu vês esta guerra? Estás a perceber? Imagina, um tradutor, se quiser traduzir mal uma cena, traduz. E quem é que vai dizer, ei, tradutor, isto não é assim, isto está mal traduzido, estás a ver? Porque é uma língua boa difícil, estás a ver? Ou seja, essas pessoas podem começar uma guerra nuclear, ok? Por isso, paguem bem a essas pessoas para fazerem o trabalho delas em condições, meu. Mas vamos então às recomendações culturais desta semana. Toca aí, Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais desta semana começamos mais uma vez com podcasts portugueses e começamos com um podcast novo do Expresso, que é o Bloco de Leste. O Bloco de Leste, que lá está, para quem não sabe, era um dos nomes que se chamava a antiga União Soviética. E então, a descrição do podcast é a seguinte: a guerra é na Ucrânia, mas os efeitos fazem sentir-se em muitos outros países. O novo podcast do Expresso olha para leste, da Polónia ao Cazaquistão, do Báltico à China. Todas as semanas, um episódio dedicado a um país. Bloco de Leste é um projeto de Martim Silva, diretor adjunto do Expresso. E então, no primeiro episódio, que saiu no dia 5, ou seja, sai às quintas-feiras. E então, no primeiro episódio, falaram da Moldávia. A convidada foi Corina Lozovan, doutoranda na Universidade Católica e especialista em estudos políticos. E está em Portugal há 21 anos. E então falaram da Moldávia, falaram dela querer aderir à União Europeia, de não querer aderir à NATO, desses problemas todos. Lá da região separatista Transnistria. Ok, também falaram disso. E é bem interessante porque lá está, se todos os convidados tiverem o nível desta primeira, vai-te dar para ficares a conhecer mais um bocado daquela zona do globo que muitas vezes, se calhar, nós ignoramos, ok? E só prestamos atenção agora porque guerra. E então gostei bué. O episódio este tinha tipo meia hora, deixa cá ver. 26 minutos, ok? 26 minutos, por isso meia horeta. E foi uma conversa interessante, por isso recomendo. Depois, recomendo também o GeneraCast, ok? Que é uma espécie de Nerdcast patrocinado. Este é o GeneraCast número 9, em que falam do DNA e o milagre dos 2 polegares opositores, em que eles falam de merdas que já se podem fazer através da alteração do ADN. E então, é um bocado chocante, meu. É um bocado chocante porque lá está, meu. É tal cena. Eu acho que já falei disso quando falei daquele podcast acerca de eugenia. Acho que vamos cada vez mais falar dessa cena de ética médica e o caralho, porque lá está. Uma cena é tu alterares o ADN para não teres, sei lá, trissomia 21, e aí já é um bocado bizarro, porque já podes estar a descartar pessoas com essa doença e tal. Mas gostei bué e gosto sempre destas cenas. Acho que isto tem um podcast por mês ou assim. É assim qualquer cena. Por isso recomendo a GeneraCast. E depois, o outro podcast que eu recomendo é o Cálice. Também é um podcast brasileiro da Atabaque Produções. Deixa ver se estes gajos têm mais algum podcast. Para quem não sabe o que é um atabaque, é uma espécie de tambor. É uma espécie de tambor, não, uma espécie de batuque. Ok, eles têm aqui uma cena no Apoia-se, que é a espécie de Patreon brasileiro, em que a meta é atingirem os 10 mil reais por mês. Neste momento está a meio, tem em 5.500. Mas deixa ver, se procurar aqui, a ver se eles têm mais algum podcast. Ok, este também pode ser interessante. Tenho aqui um podcast de setembro de 2021 acerca da ascensão e queda de Sérgio Moro. Ok, então pronto, já não é a primeira cena deles. Mas pronto, neste Cálice, eles basicamente contam a história do caso José Jobim, um diplomata brasileiro que foi assassinado pela ditadura militar. E então, agora dá para perceber o que eu ia dizer. Eu como disse no pré-pod,
Este provavelmente foi a produção, assim, em termos narrativos, mais fraquita que eu já vi, que eu já ouvi neste momento. Tipo, fica atrás de Projeto Humanos, de Fumaça, de Praia dos Ossos e tal, mas aqui está explicado porquê. Porque a narração, guião e produção e a banda sonora são feitas só por duas pessoas. Tipo, a pessoa que narra é que faz a produção e escreve e é que fez a banda sonora. Ou seja, depois só tem aqui outra pessoa a ajudar. Por isso, então nesse caso está muito bom para as pessoas que estão a participar. Mas então, até este momento saíram 3 episódios. E olha, também sai às quintas-feiras, é isso? Mas é de 15 em 15 dias. Ok, exato. Saiu no dia 1 de Abril, no dia 15 e no dia 5 de Maio. Então não é bem de 15 em 15 dias. Mas pronto, está a sair aí de vez em quando. E eu só curti porque é uma história tão bizarra, ok, que chama a atenção. Porque imaginem, o gajo aparece morto, enforcado, preso num arbusto. Claro que tinha de ser feito, porque uma pessoa que se vai enforcar não se vai enforcar de joelhos num arbusto. Mas E então recomendo Cálice. Se procurarem no Spotify eu assim vou encontrar. Depois da música, temos aqui bué das cenas, ok? Então vou deixar aqui umas menções honrosas. Por exemplo, temos EPs de Maria Reis e Faye Webster e discos novos de Márcia e Rolling Blackouts Coast Fever, ok? Além destes tem aqui mais 6 cenas para recomendar, por isso não podia falar deles todos. Depois, entretanto, se no próximo episódio não tiver assim música para recomendar, posso sempre pegar num destes porque provavelmente não se vão lembrar que eu já falei deles. Mas depois temos então o novo álbum dos You Can't Win Charlie Brown, o álbum Ambar, desta banda Tuga, ok, que eu já vi ao vivo algumas vezes e acho que vão estar em Paredes de Cor este ano também. E nem sei que música que vou pôr aqui a tocar. E pode estar aqui a tocar a música Iris. Gostei do nome. E todos os nomes das músicas podem ser nomes de mulheres. Por isso, vai estar aí a tocar a música Iris, dos You Can't Win Charlie Brown. Depois vamos então para a música estrangeira e vou-vos recomendar para verem, porque há merdas que eu comecei a ouvir na segunda e depois hoje ouvi boa música antes de gravar, ok? Também por isso atrasei um bocado a gravação. Mas então começamos com uma cantora que eu desconhecia, que é a Timberlake, e ela lançou o seu segundo álbum chamado I Don't Know Who Needs to Hear This. E a resposta é toda a gente, ok? Porque este álbum está incrível. E então a Pitchfork diz o seguinte: mais doce e convidativo do que qualquer coisa que ela fez antes, o segundo longa-metragem de Sarah Beth Timberlake encontra paz no desenrolar. E é bué bom, e eu desconhecia totalmente esta miúda e agora só quero que ela venha a Portugal. Não sei se ela já veio, se não veio, mas então só quero que ela venha a Portugal. E vai estar aí a tocar, pode ser a primeira música, porque eu fiquei logo apaixonado pela música Easy. You asked me not to leave. You were alone, so I listened till you forgot your misery. You tell me that I'm easy. Depois temos aqui um álbum instrumental de dois cantores que eu desconhecia também totalmente, o William Basinski e Janek Schiffer, e o álbum chama-se On Reflection. E a Pitchfork diz o seguinte: a primeira colaboração completa dos músicos experimentais dá a impressão de vida, fertilidade e verdura.
é uma das obras mais suntuosas da carreira de qualquer artista. Pá, eu também curti bué disto, ok? E é bué fodido dizer porque é tal cena, meu. Esta semana foi bué da louca. Tipo, este já é da semana passada e o anterior também é da semana passada, mas eu só ouvi no início da semana e tipo, incrível. Lá está, este é mais instrumental, ok? Aqui nas categorias da Pitchfork tem experimental, eletrónica e rock, ok? Por isso, se gostam de alguma destas categorias, recomendo este álbum, ok? E vai estar aí a tocar... Pá, isto também pode ser a primeira, porque é tal cena. O nome das músicas são On Reflection e depois 1, 2, 3, 4, 5. É o nome do álbum. É um bocado como o Space 1.8 da Nila Cinefro do ano passado, em que também era Space 1, Space 2, Space 3. Pronto. Olha, se gostaram desse álbum, é um bocado no mesmo género. E então as músicas são relativamente longas, tipo a mais curta tem 5 minutos e 13, a mais longa tem 13 e 27. Mas então vai estar aí a tocar, pode ser a primeira, On Reflection On. Depois tivemos o álbum que me chamou mais. Pronto, o da Timberlake pode ser o melhor da semana passada, ok? E o melhor desta semana para mim é o da Sharon Van Hatten. Ei, que facada. Que facada, meu, não está aqui na Pitchfork. Mas então, o álbum chama-se We've Been Going About This All Wrong. E pá, eu curti bué. Tipo, eu curti tanto que eu partilhei uma música e depois apaguei e voltei a partilhar outra porque tinha gostado mais da outra. E tipo, sei lá, meu, este provavelmente entra para a minha lista de melhores álbuns do ano, ao lado, sei lá, o álbum dos Big Thief, ao lado do álbum da Timberlake, por exemplo. Pá, está muito bom. Mas então, meu, vai estar aí a tocar a música Come Back. Depois tivemos o álbum novo dos Arcade Fire, que eu também já vi ao vivo em Paredes de Cor, ok? Que eu também já vi ao vivo em Paredes de Cor. E então diz saber o que é que a Pitchfork diz. E a Pitchfork diz o seguinte acerca do álbum. O sexto álbum da banda volta a um estilo mais melódico, sincero e esforçado, tentando mais uma vez encontrar uma conexão genuína. Foda-se, foste bué sucinta ao Pitchfork. Mas eu gostei. Pá, eu preciso ser sincero, eu só comecei a acompanhar Arcade Fire quando eles vieram a Paredes de Cor. Ou seja, não sou um daqueles fãs que diz o primeiro álbum é que era incrível. Porque, pá, eu normalmente quando acompanho tenho de gostar mesmo imenso para ir ouvir tudo o que lançaram anteriormente. E então lá está, então eu só ouvi o álbum Everything Now, de 2017. E eu sou uma daquelas pessoas, uma minoria quase, que gostou do álbum, ok? Porque foi bué criticado e o caralho. Mas pronto, eles agora em 2022 lançaram um álbum We e vai estar aí a tocar a música Unconditional One, Lookout Kid. E depois, para terminar mais uma vez com música portuguesa, pá, descobri uma cena nova, ok? Porque lá está,
Basicamente, a sexta-feira é o dia em que os alternos todos partilham o que andam a ouvir no Twitter, ok? E eu adoro isso, principalmente o Man Next Door, que ele partilha sempre uma lista enorme que depois dá bué da pena porque é impossível ouvir tudo. Mas então, ele partilha sempre essa lista e eu guardo sempre o tweet para depois ir adicionando o que quero ouvir. E depois, outras pessoas, como por exemplo o Miguel Rocha, aquele miúdo que escreve para o Espalha Factos que eu já falei aqui, ele partilha muita música portuguesa nova, ok? E então, ele falou aqui deste EP novo da Chica, que não sei se é o EP de estreia, é o EP de estreia porque ela até então só tinha lançado singles. E então o EP chama-se Cada Qual no Seu Buraco. E pá, são 5 músicas, ok? 23 minutos e 26 segundos. Eu curti bué. E vai estar a tocar Brincar com o Cão, arranjo em banda. Onde já se viu pedir para viver, onde já se viu pedir para viver. Cuidado que vem aí, cão, brincar com o meu direito à habitação. Salta, cão, salta, que não te falte nada. Salta, cão, salta, para isso que te pagam. Cuidado que vem aí, cão, brincar com o meu direito à habitação. E pá, é isso. Espero que tenham gostado, ok? Há boa música aí a sair. E lá está, interessante. Este episódio vai ao ar no dia 9 de maio, que é aquele dia em que Nuno Rogério, José Milhazes e todos os analistas de guerra estão a falar que vai ser um dia bué da louco. Por isso, provavelmente o mundo vai acabar nesse dia, não sei. Se acabar, pá, aproveitem, ok? Façam como o Akihiko Kondo, que se casou com uma inteligência artificial, ok? E que agora está viúvo porque a empresa deixou de atualizar o software, mas o miúdo continua a amar essa inteligência artificial. Isso é o que importa. E pelos vistos ela fez de bem. E isso também é o que importa. Por isso, pá, aconteça o que acontecer, já sabem. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.